Palavra Verdadeira 3. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam no coração de cada um de vocês, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês que têm acompanhado aqui o canal Palavra Verdadeira. Quero ler um versículo aqui da Palavra do Senhor, que está no Salmo 138, que diz assim a Palavra de Deus: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Queridos irmãos, trazendo a continuação do testemunho da construção do Templo de Juerana, do início ali da obra missionária, que foi bênção. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho motivo para louvar o Senhor de todo o meu coração e cantar louvores a Ele na presença dos deuses, na presença da humanidade, do planeta, porque eu só tenho muito motivo para agradecer isso ao Senhor, porque as bênçãos de Deus não têm limites. O que Deus fez, o que Deus moveu, não tem limite. É coisa extraordinária que só o Espírito Santo pode mover o coração das pessoas e pode fazer tudo acontecer. É impressionante, é extraordinário como Deus move todas as coisas para chegar naquilo que realmente Ele quer fazer e Ele quer realizar. Eu contei para os irmãos de como foi o percurso até a conquista do terreno de Juerana, como foi ali que Deus foi movendo todas as coisas, como Deus fez com que de repente a Assembleia de Deus do Brasil não tivesse interesse mais em construir na Juerana e de repente voltou para mim, e de repente como eles se prontificaram em vender o terreno para mim, e mesmo sem ter condições, como Deus Ele moveu o coração de alguém para me dar o dinheiro para comprar o terreno, e agora a gente tinha um terreno, mas a gente não tinha nenhuma condição de construir o templo ali em Juerana. A condição era zero, não tínhamos condição nenhuma. Mas eu digo mais uma vez, conforme diz o Salmo 138, versículo 1, Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Como não louvar um Deus que é tão grande, um Deus que move todas as coisas, um Deus que faz tudo acontecer, um Deus que vai movendo de um lado, movendo do outro, até que tudo venha se encontrar, até que tudo venha se encaixar direitinho para que a sua vontade realmente possa acontecer. Isso é coisa grande, isso é coisa espiritual e que a Bíblia diz que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos, não tem como não reconhecer que isso é a expressão maior do poder de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos, Deus colocou na minha vida um pastor, o pastor Edson, lá da igreja do Saboeiro, em Salvador. Então, dentro dessa amizade que começou a se construir entre mim e o pastor Edson, da igreja lá do Saboeiro, que é vinculada à igreja do Caminho das Árvores, do pastor Átila Brandão, então eu comecei nessa amizade, eu comecei a falar dos meus propósitos espirituais para ele, e falando ali das minhas pretensões em construir em Juerana, mas a gente não tinha condição nenhuma. Aí de repente ele disse assim para mim: Pastor, mas eu vou te dizer uma coisa, eu tenho uma reforma para fazer aqui no templo e a gente poderia fazer um acerto aqui. Eu disse para ele: estou ouvindo, pastor. Ele disse: olha, a gente precisa fazer uma reforma considerável aqui no templo. Se de repente você entrar com a mão de obra, e se você conseguir mão de obra voluntária para realizar o trabalho aqui da igreja, e você gerenciar a reforma aqui do templo, então no final, todo o dinheiro que for para o pagamento do serviço, você pode canalizar na construção do templo lá em Juerana. E aquilo naquele momento soou de uma forma extraordinária no meu coração. E na mesma hora eu abracei a ideia e eu não tinha dúvida de que aquela ideia era do Senhor. Queridos irmãos, acreditem, a obra de reforma lá no Templo do Saboeiro não era simples, era uma obra complexa e era um templo no térreo, e ele queria construir no primeiro andar um salão para eventos em cima do templo, e era uma reforma bastante complexa. E Deus me deu a ciência para eu desenhar no papel a planta da reforma que o pastor mencionou que desejava, que queria, e eu fiz ali a planta para ele, mostrei, ele aprovou a planta, e agora o segundo passo era eu conseguir mão de obra voluntária. Mas se existe uma coisa maravilhosa, nível igreja primitiva, é os irmãos da Igreja da Misericórdia. Não tem como eu falar deles e não me emocionar.
porque a Igreja da Misericórdia, ela anda pelos princípios da igreja primitiva. Os irmãos da Igreja da Misericórdia, eles construíram um templo na Misericórdia com mão de obra voluntária, do zero. Nunca nenhum daqueles irmãos cobraram um centavo. Aqueles irmãos da Igreja da Misericórdia, eles são pessoas que pensam com o coração de Deus. Tudo que a gente se propõe a fazer naquele lugar, os irmãos, eles estão juntos de nós, ali se dedicando 100%, sem cobrar um centavo, sem interesse material nenhum. É por amor à obra do Senhor. E isso é algo que não tem preço. Isso é lindo, é espiritual, é nível à igreja primitiva. E eu cheguei ali e compartilhei com alguns irmãos da Misericórdia o que foi proposto para mim. E naquele momento foi uma alegria tão grande que os irmãos abraçaram aquela ideia. Foi muito grande. E eu fui ali naquele momento acolhido espiritualmente por aqueles irmãos. E ali muitos irmãos abraçaram aquela ideia. E naquele momento ali reuni alguns irmãos e todos aqueles irmãos que eu falava da proposta, todos abraçaram a ideia, todos me apoiaram na hora. E foi uma bênção porque Deus levantou muitos irmãos. Talvez eu até no momento agora, até porque o vídeo não permite que eu venha falar de uma lista tão grande de irmãos ali que se dedicaram e que estiveram presentes ali para nos ajudar. Mas entre os irmãos que estiveram ali, teve o irmão Moisés, que já dorme no Senhor, o irmão Hilton, o irmão Gilmar, o irmão Ronaldo, o irmão Gilson, o irmão Arapinha, que praticamente se mudou para o Saboeiro para ficar lá junto comigo, assumindo a obra. A irmã Arapinha, que também já dorme no Senhor, mas foi um 100% de dedicação ali também naquela obra. Irmão Adriel, irmão Tassinho, Jonas, Diego, Gabriel, Rafael, tantos irmãos se dedicaram ali a estar naquela obra, a estar trabalhando ali em dedicação. Irmão de Javan e tantos outros estiveram ali se dedicando. Zé Fernandes também ali trabalhando conosco. Então foram muitos irmãos. Irênio chegou aí também para lá. E outros irmãos também, irmão Mero. E nós começamos então, e nós iniciamos a reforma lá no Saboeiro. E passamos meses ali, irmãos, indo da ilha para Salvador. E eu fiquei muitos dias, eu, Arapinha, nós ficávamos dias lá, porque às vezes a gente não voltava para a ilha, os irmãos que voltavam, e às vezes a gente ficava ali, e nós conseguimos com muita dedicação concluir a obra da reforma ali no Saboeiro. E no final a gente recebeu uma importância em dinheiro, e aquele dinheiro, nenhum irmão que trabalhou ali durante aqueles meses, que deu o seu melhor, nós passamos apuros ali naquela reforma, mas nenhum aceitou um centavo, nenhum nunca cogitou receber nenhum centavo pelo trabalho que foi dado ali. Então, eu quero dizer para os irmãos que nós pegamos o dinheiro e revertemos todo para a construção do templo em Juerana. E no próximo vídeo eu vou estar contando o desenvolvimento da construção do templo em Juerana. E eu quero orar nesse momento agradecendo ao Senhor pela grandeza da forma com que Deus ele nos concedeu o dinheiro para a construção do templo. Querido e eterno Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos concedeu aquele dinheiro que precisávamos para a construção ali do templo em Juerana. Muito obrigado pela tua grandeza, pelo teu poder, como o Senhor move todas as coisas para que tudo chegue para o centro da tua vontade. Não tenho como te agradecer, meu Pai. Tu és maravilhoso, tu és grande e eu só tenho a agradecer de todo o meu coração. Abençoe os teus filhos também, providenciando aquilo que eles necessitam, aquilo que eles estão precisando. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor possa recompensar todos aqueles irmãos que participaram ali, meu Deus, daquele trabalho na igreja do Saboeiro, naquela reforma, e que aquele dinheiro foi revertido para a glória do teu nome na construção do templo de Juerana. Muito obrigado, Senhor, porque ali nós demos o nosso suor, ali, Senhor, muitas vezes sendo feridos, muitas vezes sendo machucados, muitas vezes, Senhor,
sendo acidentados naquele lugar, mas nós oferecemos tudo para a glória do Teu nome. Tudo que nós enfrentamos, tudo que nós passamos, foi tudo para a glória do Teu nome, foi tudo por amor. E eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer e eu quero Te exaltar pela vida de cada um dos queridos irmãos que o Senhor levantou como instrumentos e como vasos para estar ali, trabalhando naquela reforma para a glória do Teu nome. E assim, meu Deus, eu quero Te louvar por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar aí o seu gostei, tá bom? E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Palavra Verdadeira 3.